programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já agradecendo pela sua audiência. Hoje nós vamos trazer um tema muito interessante e isso envolve muitos relacionamentos. Hoje nós vamos falar sobre ciúme e eu estou recebendo a psicóloga Cristina Goulart para falar sobre o assunto. Seja muito bem-vinda, Cris. Oi, querida. É um prazer estar aqui. Um prazer imenso falar sobre isso. E um assunto tão importante, né? É um assunto tão importante que tem atrapalhado em si tantas famílias, tantas relações e tantas vidas. Eu não venho, às vezes eu chego até a me emocionar mesmo, de fato, falar sobre esse tema, porque os crimes passionais têm essa base. Essa base de ciúmes não resolvidos, onde a pessoa que sente ciúme não consegue lidar com a raiva, não consegue lidar com o ciúme e acaba vindo como consequência, né, Gabi? Sim. E tem destruído famílias, gerações, vidas. Então esse tema é um tema, assim, de muita importância. O que é o ciúme? Então, o ciúme é quando eu acredito de fato de que o outro é meu objeto. Quando eu tenho medo de perder esse outro. Não só eu acredito que ele é meu objeto, mas eu também acredito que ele tem algo a me fornecer. Eu dependo dele, eu me coloco como se eu não pudesse sobreviver sem aquele sujeito. Então, ao mesmo tempo que ele é o meu objeto de uso, ele também se torna responsável pela minha vida. É como se eu colocasse sobre o outro toda a minha felicidade, toda a minha vida. E aí eu não consigo cuidar dos meus próprios recursos, das minhas próprias necessidades. Quais são os sintomas, assim? Porque eu percebo que há uma grande confusão na cabeça das pessoas. Como saber até que ponto um ciúme ele é sadio, se é que existe, né? E até que ponto ele se torna doentio? Então, é interessante isso porque todos nós sentimos ciúme, né? Nós sentimos ciúmes. A diferença está no nível que nós lidamos com ele. Então, quando eu tenho um ciúme no qual aquilo me importuna, aquilo me incomoda, a gente poderia dizer que é um ciúme patológico, né? Onde eu não consigo dormir, onde eu não consigo executar as minhas tarefas, onde eu encontro o meu parceiro ou a minha parceira e eu preciso vasculhar o celular dele, né? E eu preciso olhar o celular dele, eu preciso controlar e querer saber onde ele está. Eu vou começando a fazer questionamentos, como se realmente eu precisasse validar se aquela minha paranoia, eu vou até colocar como paranoia, né? Aquela minha paranoia é realmente verdadeira. Ou seja, eu busco verificar no outro para validar o que eu sinto. Porque se eu não valido o que eu sinto, eu me sinto mal e frustrado. Então, é bem dicotômico, sabe? Onde eu, ao mesmo tempo que a minha mente não deseja sentir ciúme, todo o meu processo psíquico e emocional começa a procurar alguma coisa para poder validar aquela sensação, aquele sentimento, aquela imaginação de que eu estou ou vou ser traído. Existem tipos de ciúme? Então, a gente poderia dizer, eu vou colocar assim em termos de uma classificação prática, tá? Não teórica, mas uma classificação prática, onde aquele ciúme que eu olho para o outro e eu tento proteger esse outro, ou eu olho para essa família e tento proteger essa família. Então é um ciúme onde eu, como ciumento, entre aspas, mas um ciúme que seja saudável, eu estou presente naquele lugar, eu me coloco, eu me porto. Aqui como mulher, eu vou colocar, aqui como mulher, eu sou esposa desse homem. Então aqui, nenhuma mulher vai se aproximar desse homem, porque eu estou me colocando. E da mesma forma o contrário, quando esse homem se coloca como esposo dessa mulher ou como estando um par afetivo dessa relação. Agora, quando eu digo que o ciúme, um outro tipo de ciúme, é aquele ciúme que fica lá atrás, quietinho, só observando, sabe? E ele fica assim de olho para ver o que está acontecendo.
E ele fica analisando os trejeitos. E isso, sim, poderíamos dizer que é um outro tipo de ciúme, que já entra num ciúme patológico, num ciúme doentio, num ciúme que não leva para o mais, sabe? Não leva para mais vida, leva para a morte da relação, inclusive. Certo. Quais são os sintomas, né, que a gente pode entender de pessoas que... Porque quem está numa relação, às vezes, está como um cego, né? É o que o pessoal fala, as pessoas não enxergam, né? Quais são os sintomas para quem está numa relação entender que o outro está, assim, passando dos limites frente ao ciúme? Então, eu queria abrir um pouquinho essa pergunta, pode ser, Gabi? Claro. Eu gostaria de falar um pouquinho, que eu acho que é bem pertinente, a visão que Bert Hellinger traz dentro de uma visão sistêmica, quando ele amplia o lado oculto do ciúme. Aí eu vou só trazer uma introduçãozinha, que quando ele amplia esse lado oculto do ciúme, para a gente entender como funciona o mecanismo inconsciente, eu lembro lá, há muito tempo atrás, na época de Freud, onde tinha um caso de Ana O, onde um médico que acompanhava, ele tinha sonhos. Ele sonhava repetidamente que acontecia algo com a esposa e com os filhos. E ele entrava em desespero nesses sonhos. Porém, ele tratava uma garota, uma jovem, e ele se apaixonou por ela. Era uma paixão que realmente não fazia nenhum sentido. Ela era uma pessoa adoecida, bem debilitada, psiquicamente principalmente, mas ele sustentava essa paixão por ela. E repetidamente ele tinha esse sonho. E aí Freud chegou na conclusão, e isso está descrito em livros, né, que ele desejava que a família dele morresse. Porque se a família morresse, ele poderia ficar com a Ana O, e estava tudo ok, tudo resolvido. Assim, aí eu vou emendar com o que Hellinger traz, onde ele diz que quando nós sentimos esse ciúme patológico, esse ciúme desesperador, que deixa a pessoa, tanto a pessoa ciumenta quanto a pessoa que é a vítima do ciúme, fica incomodada, mas o que ele quer? Ele deseja que o outro vá embora. Então é como se o ciumento, isso não é regra, mas é uma das bases e poderíamos considerar que é uma das principais bases, onde o ciumento deseja que o outro vá embora. Como assim? Como eu vou desejar que o outro vá embora? Nós vamos deixar essa pergunta aí para o próximo bloco. A gente vai rapidinho para o intervalo e a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta, mas antes da gente continuar o nosso assunto de hoje, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. A leptospirose é uma doença transmitida pela urina do rato, muito comum, que pode ocorrer na zona urbana, na cidade, e também na zona rural. Na zona rural, em paiol, em lugares que ficam depositada ração, ficam depositado alimento, ficam depositado entulhos, onde tem água parada, água da chuva, lodo, onde a chuva trouxe água de longe, através da correnteza, veio a bactéria leptospira da urina do rato, porque onde a água passa vai levando, e ela pode parar num local, num ambiente adequado, e ali viver por muito tempo. A bactéria da leptospira, ela pode ficar no lodo, na umidade, por mais de 6 meses. E assim o homem que manipula aquele ambiente, dependendo das condições como está a sua pele, seu pé, ele pode adquirir a bactéria penetrando no através da pele, cai na corrente sanguínea e ali contaminando a pessoa. E a leptospirose é uma doença febril, infecciosa, que acomete os órgãos da pessoa. Pode acometer o fígado, os rins, os pulmões, os outros órgãos também. E muitas vezes, dependendo da gravidade, a leptospirose pode dar insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência respiratória, hemorragia geral
e isso pode levar a consequências mais sérias. Então, se você teve contato com isso e começou a apresentar algum sintoma parecido com gripe e que não melhora, você procure o médico para saber o que está passando. Porque na época de chuva, muita enchente, muito lodo, é perigoso. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 30 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. O nosso assunto de hoje é ciúmes e eu estou recebendo a psicóloga Cristina Golart. Cris, encerramos aí o primeiro bloco, deixando o povo um pouco curioso. Vamos lá, então, para continuar. Imagino que não só curioso, né? Mas com a pulga atrás da orelha, não é verdade? Exatamente. Essa é uma afirmação que Hellinger traz, e eu vou repetir o que ele traz. O ciumento deseja que o outro vá embora. Misericórdia. Sim. O que acontece nessa dinâmica onde o ciúme fica na frente e a pessoa se esconde atrás do ciúme? Então, vou imaginar aqui uma situação, tá? Vou trazer para vocês uma situação bem básica. Alguém, vamos imaginar um casal, onde essa mulher, de repente, ela perde a sua mamãe ou perde o seu papai e essa mulher entra num sofrimento profundo. E ela é casada. E aí, ela começa a ter um ciúme doentio do seu companheiro, da sua companheira, começa a ter um ciúme doentio do seu companheiro. E ela começa a vasculhar o celular, e ela começa a vasculhar tudo que ele faz, e ela começa a cheirar a roupa dele, e ela começa a ter a sensação, e é uma sensação real, tá? De que ele vai traí-la, de que ele vai abandoná-la. Meu Deus. E aí a relação que era estável passa a ficar totalmente abalada. Aí, por mais que essa pessoa não entenda, que esse homem, que esse marido não entenda, ele começa a ficar incomodado com isso, porque se torna doentio mesmo. E olha só a dinâmica por trás disso. Logo, se o meu marido me trai, eu posso voltar e cuidar da minha mamãe. Ou eu posso voltar para casa e cuidar do meu papai. E eu volto com a consciência limpa, porque foi ele que me traiu. Então, é como se eu estivesse empurrando o meu cônjuge para uma outra relação, para uma relação extraconjugal. Então, ter ciúmes é literalmente como se eu estivesse empurrando, ciúme patológico, como se eu estivesse empurrando o meu cônjuge para uma outra relação. Então, se você está tendo ciúme, percebe-se nessa dinâmica, procure ajuda. Busque compreender o que está acontecendo, porque o ciúme tem muita relação com a insegurança, né? Então, nesse exemplo, esse sujeito ou essa mulher, ela se sentiu insegura por conta de ter perdido um dos pais, ou os dois até, e ela não vê sentido mais nenhum de estar convivendo naquela família agora atual, e ela quer voltar para a sua família de origem. Desta forma, é muito mais cômodo, muito mais tranquilo, e ela vai com a consciência leve, sendo que o companheiro possa ter uma relação extraconjugal. Isso é uma das dinâmicas. Juntando a insegurança, quando eu estou inseguro diante dessa situação, eu começo a
imaginar e a sentir e a perceber, não só no meu corpo, mas na minha mente, a ter insônia, que são questões que nós precisamos ficar atento, né? Eu começo a perder o sono, eu começo a ter crise de ansiedade, eu começo a vasculhar o celular e a não descansar mais. Então, essa é uma das dinâmicas. Tem outras, Gabi, mas essa eu acho que é bem importante a gente estar falando aqui para que as pessoas possam ficar atentas. Porque a questão da segurança, ela é pessoal, ou seja, não é o outro que me dá segurança, eu que preciso me sentir segura. Nunca é o outro que vai me dizer assim, agora você está seguro porque eu estou aqui. Nós temos essa sensação, né? E colocamos, às vezes, sobre outra essa percepção. Então, quando a gente trabalha sobre o ciúme na terapia, a gente trabalha muito observando qual é essa sensação de segurança, insegurança que esse sujeito tem, para que ele possa olhar para si e identificar a segurança dele mesmo. Que ele possa, novamente, encontrar esse recurso para estar estável, sabendo quem é ele e quem é o outro. E assim eles poderem caminhar juntos, sem não é alucinação que me vem, sem esse fantasma do ciúme, atrapalhando a relação, né? Porque fica no meio, né? Fica no meio. Sim. E o que leva uma pessoa a ter ciúme? Tem algum motivo, né? No caso dessa história que você comentou, a morte dos pais mexeu muito, né? Mas e quem não tem nenhum fato e simplesmente a pessoa... Eu conheço pessoas que se tornaram, né? Eu já ouvi de algumas pessoas, eu não era. E agora eu me tornei. Algumas pessoas, sim, após uma traição, que a gente sabe que é um fato, né? É importante, não dá para ser, né, diminuído ou negligenciado, mas... E aquelas pessoas que não acontece nada, o que leva? Interessante que mesmo puxando esse gancho, mesmo da traição, quando um casal, um deles... Não tirando a responsabilidade daquele que vai para o ato em si, mas a responsabilidade é sempre do casal. Porque um casal é sempre o casal. Então, outra situação polêmica, né? Aonde eu estava quando meu marido sentiu desejo por outra mulher? Aonde o meu marido está, eu estou dizendo não fisicamente, mas com o coração, com a psique, com a alma. Sim. Aonde o meu marido está enquanto eu me interesso por outro homem? Então, aonde você está enquanto o seu companheiro ou a sua companheira tem interesse por outra pessoa em termos de relação amorosa afetiva? Aí nós trazemos essa autorresponsabilidade, porque um casal, Gabi, é sempre um casal. E assim como eu, tu bem sabes, né? Sim. Dentro da tua área, que um casal é sempre um casal. Então não existe um trair o outro. Não, ele é tão responsável quanto. A diferença é, aquele vai assumir a culpa social, mas a responsabilidade é dos dois, sempre. Então isso é importante. Sim. Agora deixa eu responder a tua pergunta, né? A respeito da onde vem, como surge. Então a gente tem várias dinâmicas. Essa dinâmica que eu falei antes para vocês e a dinâmica, a questão da insegurança. Muitas vezes varia muito do modelo familiar. Então às vezes a pessoa repete aquele modelo familiar, onde ele tem um padrão familiar que a mãe traía, ou o pai traía, ou o vô, ou a avó, onde tem uma tríade, né? Tem um triângulo familiar, onde tem um triângulo naquela família, um triângulo amoroso naquela família. Então, ele vai para a relação dele também com aquela ideia. Então, às vezes, até reproduz, de fato, e às vezes não reproduz, mas tem a sensação de que será traído, assim como o vovô foi, como a vovó foi, como a mamãe ou como o papai. Essa é uma dinâmica. Então, essa vem como um modelo familiar que nós replicamos de forma inconsciente. Outra dinâmica acontece quando há uma ruptura. Essa segunda dinâmica a gente vai deixar para o próximo bloco. Fica ligadinho aí que a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre ciúmes e eu estou recebendo a psicóloga Cristina Goulart. Encerramos falando aí sobre as dinâmicas, né, frente ao ciúme. Vamos continuar então. Verdade. Falando sobre a ruptura.
Quando há uma ruptura, que é uma das bases também do ciúme, quando essa criança teve uma ruptura na sua infância, onde ela não pôde ficar com seus progenitores. Às vezes a ruptura não é porque o pai ou a mãe não pôde cuidar ou os pais não puderam cuidar. Às vezes há uma ruptura por conta de uma doença, por conta de um nascimento prematuro. Essa dor da ruptura, de sentir-se só, causa mais tarde, geralmente porque eu não sentia ciúme, passo a sentir ciúme. Por que acontece isso? Porque eu vivencio uma situação problema, então eu vou lá para a minha dor matriz. Nosso cérebro faz isso. Sempre que nós enfrentamos uma situação problema e que aquela situação problema causa uma dor profunda, ele puxa a gavetinha da memória e ele vai para a memória de dor. Então, se eu tenho uma dor matriz e quem não tem uma dor matriz não tratada, o que acontece? Eu vou para aquela dor. E se aquela dor é a ruptura, eu tenho medo de que o outro também me abandone. Então eu começo a ir para uma ilusão de que o outro vai me abandonar. Tem outras dinâmicas que eu trabalho na clínica, que aparecem na clínica, que é muito interessante. Dinâmicas assim, bem pontuais e bem importantes. Porém, essas que a gente trouxe aqui, acredito que seja o ideal para você, ouvinte, e para nós aqui nesse momento. Cris, e para a gente já caminhar aí para o final, né? Quem se identificou ou identificou no seu relacionamento, né? Às vezes, enfim, a pessoa consegue ver, né? Eu percebo que muita gente não consegue perceber que ela é ciumenta. Geralmente é o outro que percebe, se sente sufocado, né? Exato. Mas se você percebeu isso no seu relacionamento, quem tem, como tratar? Se é que existe tratamento? Sim, porque o ciúme ele é muito ligado também à relação abusiva, né? Porque quando o ciúme não é olhado de frente, quando o ciumento não reconhece, não olha de frente, ele começa a podar o seu querido ou a sua querida e ele começa a tirar a vida dessa pessoa. É algo bem perigoso, porque é algo que suga a vida, que nos leva à morte psíquica, emocional e física, porque traz como consequência algumas doenças também. E olhar para isso, o primeiro ponto é você perceber, eu sinto ciúme. O que acontece comigo que eu sinto ciúme? Talvez você possa fazer aquela pergunta, onde mais eu me sinto inseguro? O que mais eu tenho medo de perder? Porque essa sensação de perda, ela se manifesta na relação, mas como sujeito, como ser humano bem comum, tu vais observando que aí eu vou tendo medo de perder o emprego, aí eu vou tendo medo de perder a saúde, aí eu vou tendo medo de perder o que eu tenho, eu começo a ter medo de perder os meus filhos. Essa sensação de ciúme ramifica por medos. E aí vem uma reação onde muitas vezes o ciumento passa a ter uma reação bem raivosa por conta deste medo. Então ele precisa se defender. Ele não sabe o que está acontecendo e precisa se defender. Então o primeiro passo é você olhar para si e olhar para aquilo que está acontecendo naquele momento. Eu estou com ciúme. Eu digo isso que até o Google Maps, quando eu quero ir de um lugar para o outro, ele pergunta onde você está. Então, primeiro é importante você reconhecer aonde você está, se é que você quer ir para outro lugar. Exatamente, e sair de um determinado lugar onde estamos, geralmente é sair da zona de conforto, né? Exato. E é onde muita gente se sente limitada e incapaz. Mas aí entra, né, a nossa última pergunta. Aonde as pessoas que têm ciúme podem se sentir acolhidas e vão receber tratamento? Porque tem determinados problemas que as pessoas não sabem nem por onde buscar ajuda, né? E eu acho que isso é muito desafiador. E o ciúme é um deles. Quem é ciumento, né? Não, eu sou, reconheço, preciso de ajuda, quem eu procuro? Então, eu vou lhes dizer, os profissionais psicólogos, né, estão habilitados para poder olhar para isso, estão habilitados para que você possa perceber o que é seu e consiga tomar os seus recursos.
Uma outra abordagem que eu trabalho dentro da terapia sistêmica é através das constelações familiares de Bert Hellinger, onde, diante de uma constelação, é possível perceber o que está oculto, o que está por trás deste ciúme, justamente onde está a raiz deste ciúme. E aí, identificando isso, eu olho para aquele lugar onde eu estou, aí sim eu encontro possibilidades e ferramentas para poder, pelo menos, vislumbrar aonde eu quero ir. Porque onde tem ciúme, não tem relação afetiva. Não existe possibilidade. Cris, muito obrigada. Eu tenho certeza que quem está em casa, né, pôde aprender assim como eu. E eu quero deixar esse último minuto para quem, né, gostou do teu trabalho, onde que as pessoas te encontram, Instagram, enfim. Então, queridos, eu que agradeço. Obrigada a você por estar aqui nesse programa. Obrigada, Gabi, pela oportunidade. Obrigada a toda a equipe. E eu quero dizer que você pode me encontrar através do Instagram, que está aí na tela, e também através da clínica que eu atendo, que é na Clínica NEP, Núcleo de Especialidades Psiquiátricas, na Clínica Mindra, as duas em Tubarão, e no PAFIC, em Capivari de Baixo. Então, você pode ter atendimento por ali, e se for atendimento online, aí diretamente pelo Instagram. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Beijo, beijo. Tchau, tchau. O programa de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.